Bom dia, queridos. Paz do Senhor Jesus a todos. Pedido de alguns irmãos, eu vim fazer essa live aqui. Deixar uma reflexão, deixar uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? No Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós vemos uma passagem muito interessante. Uma passagem a qual o nosso Senhor Jesus ele passa por um momento de aflição terrível. Uma passagem onde ele está angustiado, ele está afligido por causa de uma grande tribulação que ele iria passar. E neste exato momento de aflição, ele chama os seus discípulos para orar junto com ele. Ele chama os seus amigos, porque no momento de aflição nós procuramos amigos. Nós procuramos pessoas que possam nos ajudar. Então ele sobe ao monte para orar, para ele poder suportar a dor que ele já estava sentindo, suportar aquela angústia de alma. E não é fácil, irmãos, não é fácil. Quando estamos em um estágio de abatimento na alma, parece que nós perdemos a força, parece que nós esquecemos quem somos. E na verdade Jesus, ele nunca se esqueceu, nunca. E por esse motivo ele fez algo que nós deveríamos fazer. Deveríamos fazer todo momento que tivermos esse abatimento de alma. Ele foi orar. E quando ele chega em um certo local no monte, ele sabia que ele poderia escandalizar os discípulos com algumas palavras que ele ia dizer. Sabe quando você começa a falar do amor de Jesus para algumas pessoas e dizer para eles que Jesus faz, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Ele restaura. Mas quando estamos angustiados, nós nos isolamos. Por quê? Porque uma hora estamos falando de fé e daqui a pouco estamos gritando por dentro. Então, para não gerar um escândalo para os discípulos, ele se retira. Ele deixa os discípulos em um lugar e vai a outro lugar à parte para poder falar com Deus no íntimo, no secreto. Nós conhecemos essa passagem quando ele começa a dizer: Pai, se for possível, é possível, Senhor, que eu cumpra o teu propósito, sem que eu tenha que beber deste cálice. Se o Senhor puder me mostrar. Imagina os discípulos ouvindo Jesus dizer isso. Certamente eles iam entrar em escândalo, porque Jesus, observe comigo, Jesus disse ao cego: veja, e ele viu. Jesus disse para a tempestade: acalma. Como eu estava dizendo, o sinal aqui deu uma caída, mas já voltamos. Jesus, ele fez muitos sinais. Ele disse para o paralítico: levanta e anda. Ele disse para a filha de Jairo: levanta. Ele disse para o cego: volte a ver. Ele disse tantas coisas para algumas pessoas, que se ele fosse visto naquele momento, naquele exato momento de angústia, de aflição de alma, os discípulos poderiam cair em descrédito. Jesus poderia cair em descrédito.
Imagine só, aquele que acalmou a tempestade, aquele que ressuscitou os mortos, aquele que fez muitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas, agora estava dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E por esse exato motivo, ele se retirou para um outro lugar mais reservado e começou ali a prantear, começou ali a conversar com o Pai de um modo que só o Pai, naquele exato momento, iria entender. Nenhuma outra pessoa iria entender aquele desabafo de Jesus, aquele grito de socorro, aquele grito de clamor. Ninguém mais poderia entender senão o nosso Senhor Jesus. E como eu disse para vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 14, no versículo 37 e 38, diz assim: Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigie e orem, para que não cedam à tentação. Pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Observe comigo aqui, Jesus estava contando com seus discípulos, estava contando com seus amigos, naquele momento de angústia, naquele momento de aflição. Pois a tribulação já estava batendo a porta, irmão. A tribulação já estava ali. E quando ele volta para ver os seus discípulos, se estavam orando por ele, intercedendo por ele, ou pelo menos vigiando, não, eles estavam dormindo. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que muitas das vezes nós temos abandonado sonhos, projetos, alguns casamentos, outros emprego, outros ministério, outros o seu próprio chamado. Temos abandonado por causa de uma coisa. Ao invés de estarmos vigiando, ao invés de estarmos orando, buscando como o Senhor fez. Porque, irmão, não é pecado você estar em um momento de fraqueza. Não é pecado. Isso é ser humano. Isso é ser humano. Deu para entender? Eu tenho medo. Não é pecado ter medo. Eu fico com a minha cabeça cheia de pensamentos, cheia de bombardeio. Não é pecado, irmão. Não é pecado. De verdade, isso é ser humano. Mas o que acontece é que às vezes, quando estamos passando por essas aflições, por essas angústias, por essas tormentas, ao invés de nos posicionarmos em oração, ao invés de nos posicionarmos em vigilância, nós dormimos. Nós dormimos. E quando nós dormimos, então cedemos à tentação. Porque a carne, irmãos, ela é fraca. Apesar do teu espírito estar disposto, o teu espírito está pronto, sabe, com sede, com fome, a nossa carne velha, essa carne podre, ela é fraca. E como que nós fazemos para mortificar nossa carne e fortalecer cada vez mais o nosso espírito? É através da oração. Quando estamos em oração, então nós também permanecemos em vigilância. Ou seja, conseguimos perceber o que naturalmente nós não conseguiríamos perceber. Então nós vamos estar sempre um passo à frente de tudo aquilo que vamos passar. Iremos passar sabendo do que estamos passando. Não vamos ser pegos à mercê, pegos desprevenidos, não. Pelo contrário, vamos passar sabendo o que estamos passando. Por isso, irmãos, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não desista. Não desista da tua chamada. Não desista daquilo que Deus tem para você. Antes, persevere em oração. Persevere em oração, porque certamente o nosso Deus vai nos honrar, certamente. Mas diz o apóstolo Paulo uma coisa que me deixa muito intrigado.
vamos provar se não tivermos desfalecido na fé. Se eu e você permanecermos crendo, confiando, acreditando, certamente vamos colher. Certamente. Mas se no meio do caminho nós retrocedermos, se no meio do caminho nós desistimos, se no meio do caminho entregarmos os pontos e beijarmos a lona, a nossa bênção ela virá e passará conosco. Mas se eu e você permanecer firme, eu poderia recitar muitas passagens aqui, como por exemplo, Salmos que diz: aquele que semeia com lágrimas certamente colherá com alegria. Mas aqueles que perseveram, irmãos, Jesus disse em Apocalipse: aquele que vencer, não é aquele que começou bem, não é aquele que tem habilidade, não é aquele que é famoso, não é aquele que é aplaudido, é aquele que vencer. Ainda que seja na tua pouca força, mas não negue o nome do Senhor, não negue aquilo que o Senhor tem confiado para você. E só existe um jeito, uma maneira de nós prevalecermos. E aí eu te digo qual é. É através da oração. É através da oração. Então que nós possamos entrar em oração, não aquela oração de pedintes, né, como o Senhor Jesus já nos ensina. Você se preocupa com o que vai comer, o que vai vestir. Irmãos, Ele conhece a tua necessidade. Ele conhece a tua aflição, Ele conhece a tua angústia, Ele sabe do que você precisa. Mas quando você for gastar um tempo de oração, que seja para ser alinhado ao propósito dele, que seja para que o reino dele se manifeste em você. Então certamente você suportará tudo que você tiver que passar. E no momento oportuno, a honra do Senhor virá sobre a tua vida e não tardará, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero ficar aqui com vocês nessa meditação, nessa breve reflexão acerca da oração, irmãos. Até o nosso Senhor Jesus, Ele sofreu uma angústia de alma, uma aflição de alma. Como dirá eu e você? Mas eu quero recitar algo que Ele disse para nós finalizarmos aqui. Ele disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci. Então é certo, irmãos. Vamos passar sim por aflições. Seja no casamento, no trabalho, na faculdade, no teu ministério. Independente aonde você estiver, vamos passar por aflições. Mas não desista. Tem uma frasezinha que eu gosto de dizer sempre. O Senhor Jesus disse para mim: sabe aquela porta da desistência? Fecha ela, tranca ela, pega a chave e joga fora, para que essa porta da desistência nunca se torne uma opção na tua vida. Sabe quando você está em uma situação que você precisa dar um jeito? Pois é, você vai ter que dar um jeito, mas não volte, não retroceda, não desista, não abandone, persista, vá em frente. Certamente o Senhor vai te dar vitória. Ele é a luz no fundo do túnel. Ele é a mão estendida para quem está no fundo do poço. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus te abençoe, te conceda paz e que a glória do Senhor resplandeça sobre o teu rosto. Um forte abraço a todos. Forte abraço à nossa irmã Maria das Graças que está nos assistindo. Pastora Cidinha, forte abraço. Pastora Cris, Deus te abençoe. Ô glória! Deus te abençoe. Saudade da senhora, viu, pastora Cidinha? Minha esposa também, que Deus te abençoe, Bispa Vanessa. Todos os irmãos que estão aí nos assistindo, nos acompanhando, que Deus te abençoe. Fique na paz, guarde essa palavra no teu coração. E eu sei que cedo virá a vitória do Senhor sobre a tua vida. Beijo no coração de vocês. E logo mais nós voltamos aí com mais reflexão do dia.